Olá pessoal, vamos dar início aí ao nosso terceiro bimestre. A aula 1, ela é destinada a dar uma introdução sobre o Framework Coordinator. Aqui é o sumário da aula, então eu vou estar passando uma introdução do Framework. Inclusive vocês apresentaram vários frameworks e alguns grupos ficaram com o Coordinator, né? Então já devem lembrar um pouquinho de como ele é. Falar um pouquinho da instalação dele, a parte dos controllers e das views, né? Além dos exercícios. Então, o que é o CodeNighter? É um framework para desenvolvimento de aplicações PHP. Então, ele é o mais usado atualmente, né, dos frameworks disponíveis para PHP. Qual que é o objetivo? Até então, a gente viu o desenvolvimento de linguagem de códigos PHP, né, mas sem usar frameworks, fazer na mão mesmo, né? O objetivo do CodeNighter é desenvolver aplicações muito mais rápido do que poderíamos fazer sem a utilização de framework. Como que eu faço mais rápido? Através do conjunto de bibliotecas que já existem nesse framework. Então tem muita coisa já pronta e você basta saber utilizá-las. Então você economiza linhas de código e também tempo gasto para fazer o seu software, seu sistema. O que seria então esse conjunto de bibliotecas? Essas bibliotecas são utilizadas para qual finalidade? Para tarefas comuns. Então, tem várias bibliotecas de datas, bibliotecas relacionadas a banco de dados, manipulação de consultas SQL, que é o que eu coloco aqui abaixo. Conexão com banco de dados, tratamento e consultas de dados retornados, construção de formulários, incluindo a parte de validação, entre outras. Pergunta que vocês podem estar aí se fazendo. Podemos confiar no CodeNighter? Como assim confiar? Se ele já tem vários códigos prontos, dá para confiar nesses códigos? A resposta é sim. Por que sim? Porque todo código que é disponibilizado pelo framework é sempre testado exaustivamente antes de ser liberado. Além disso, tem uma vasta comunidade, né? Comunidade com vários programadores, entusiastas, que eles estão sempre relatando bugs, alguns problemas na execução de algum código. Então é um framework bem atualizado e bem ativo nessa parte da comunidade participar na melhora do framework. As características, gratuito, é uma coisa muito importante. Leve em que sentido? Você não usa muito recurso computacional, então isso aí ele tem essa vantagem em relação a outros frameworks. E até uma crítica do pessoal que não gosta muito de framework é que o framework é muito pesado, né? Mas ele, nesse caso, ele é leve. Ele é rápido também. Inclusive, os desenvolvedores dele falam que não existe outro framework que seja mais rápido do que ele. E usa MVC. MVC é um padrão que todos vocês foram obrigados a apresentar nos trabalhos práticos, né? Sobre o framework. Eu falei para comentar sobre esse padrão MVC. Mas o que seria esse padrão MVC? Bom, a sigla, né, o M é de model, modelo, V de view, que é visão, e C de controller, que é o controle. Então, a gente não viu isso em detalhes, a gente vai ver isso agora, mas o que significa isso? Você separa o desenvolvimento do trabalho, do seu sistema, em partes. Parte do modelo, tem a parte da visão e a parte do controle. A parte do modelo é a que lida com a comunicação com o banco de dados. Então, quando o usuário precisar fazer alguma consulta ou inserir alguma informação no banco de dados, é nessa parte do modelo que a gente mexe. Então, tem uma pasta específica lá no Framework Coordinator que é para essa parte de modelo. Já a parte da visão é a parte que o usuário está vendo. Então, páginas HTML, formulários que ele deve preencher. Então, resumindo aqui, a informação apresentada ao usuário. Como o próprio nome diz, é a visão que o usuário enxerga ali, né?
essa parte que fica oculta para ele, que é a parte de comunicação com o banco de dados. Já esse terceiro elemento é o controller, que, pelo nome, ele exatamente faz esse papel de controlar a movimentação. Então, ele é como se fosse o que faz o meio de campo entre o modelo e a visão. Então, se o usuário pedir alguma coisa ao banco de dados, o controlador ele vai fazer esse papel de intermediário. Então, ele é intermediário entre a camada model e a camada view. Importante aqui, ó. Se eu não tiver conexão com o banco de dados, nada desse tipo, essa camada, essa primeira camada aqui, ela é opcional. Perfeito? Outra coisa importante, aqui eu tenho uma pasta, né, no Framework Coordinator para os modelos. Então, todos os arquivos relacionados a modelo são colocados nessa pasta. Tem uma outra pasta para visão e tem uma outra pasta para controller. Então, é bem organizado mesmo. E à medida que a gente for vendo mais sobre o framework, a gente vai entender esse conceito de um modo mais fácil. A instalação. Então, eu coloquei a instalação aqui bem breve. Quem não conseguir instalar ou configurar, pode me chamar no e-mail, no WhatsApp, que eu ajudo vocês. Para instalar, eu posso ir na página do CodeNighter, essa página aqui. E aí aqui tem essa versão CodeNighter 4, mas não é essa versão. A versão que vocês vão baixar é CodeNighter 3. Clicar em Download, tá bom? Quando vocês clicam em Download, um arquivo com a extensão zip, ele vai ser baixado. Okay. Após o download do arquivo, descompacte-o e coloque o arquivo no servidor local. Isso é importante. Qual que é a ideia aí, pessoal? Vou mostrar na pasta aqui para vocês. Quando eu baixo esse arquivo zip aqui, ó, eu salvei ele na minha área de trabalho. Descompactei ele. Perfeito, é essa pasta aqui. Aí o que eu vou usar, isso daqui tudo já é do CodeNighter, tá bom? Mas eu tenho que colocar lá no HTDocs. Se eu não colocar lá, não funciona. Então, como que você faz aí? Você vai lá no Champ, né? E depois HTDocs. No meu caso aqui é diferente porque eu uso Linux. Mas é só vocês lembrarem que é na pasta Champ, dentro da pasta Champ tem a pasta HTDocs. Aí aqui ó, eu criei uma pasta chamada CodeNighter. E aqui dentro eu coloquei exatamente aquelas pastas e arquivos que tinha no CodeNighter. Tá bom? Já antecipando, que eu falei com vocês que tinha uma pasta, né, para modelo, uma pasta para visão e uma pasta para controllers. Se eu clicar aqui em Application, vocês vão ver, ó, que tem uma pasta para controllers, uma pasta para visão e uma pasta para modelos. Então é bem organizado, bem separado o que uma coisa faz do que quando comparado com as outras pastas aqui, né? As outras partes do MVC. Voltando ao slide aqui, então conforme eu falei com vocês, criei uma pasta CodeNighter e coloquei todos os arquivos e pastas lá. E aí joguei ele dentro do servidor local. No Windows é onde? Dentro de Champ, dentro de HTDocs. Tranquilo? Bom, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que mexer em alguns arquivos do CodeNighter. A primeira coisa é configurar a URL que será utilizada. Então, o que é isso daí? A gente vai ter que modificar esse arquivo chamado config.php. Onde que está esse arquivo config.php? Vamos lá em Application, config.php. Lá no slide eu coloquei até a linha que ficou a modificação, para vocês não ficarem perdidos aí no arquivo. Então vamos na linha 26. Anteriormente ela estava sem nada. Agora eu vou colocar a URL que será utilizada, ou seja, onde que está meu CodeNighter? Onde que estão meus arquivos? Conforme eu mostrei para vocês, eles estão na pasta CodeNighter, dentro do servidor local. Então eu coloquei aqui localhost / CodeNighter. E aí quando eu for rodar aqui, eu apenas coloco localhost / CodeNighter e ele funciona perfeitamente. Olha lá, funcionou perfeitamente. Isso que está aparecendo aqui vai fazer sentido mais para frente para vocês.
Bom, então essa é a primeira modificação. Você vai falar assim, onde que está o CodeNight? Onde estão os seus arquivos? Especificar o URL. Próximo passo é criar o controlador, porque tudo inicia-se a partir do controlador. Aí o controlador que chama a visão, o controlador que chama a visão, e é na visão que a gente exibe informações para o usuário. Então, como que eu crio o controller? Primeiro passo, fazer uma configuração inicial. Também vamos ter que mexer nisso. Aonde que eu faço essa configuração inicial? Eu vou nesse arquivo aqui, ó, de rotas, rotas.php. Então é em application, config, esse daqui, ó. Coloquei a linha também, então na linha 52, ela estava antes como welcome. Então ela estava abrindo um arquivo chamado welcome, que é esse daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Esse daqui, ó, welcome.php, que já é o padrão do CodeNighter. Já é um código que vem pronto do CodeNighter. Olha lá, ó. Tranquilo? Só que eu quero criar um controlador novo. Então o que eu fiz? Copiei esse código aqui, welcome.php, e joguei nesse outro código chamado controlador.php. Então, nesse sentido, eu tenho que mudar essa configuração aqui de baixo. Eu falei que agora o meu controlador default, meu controlador padrão, ele chama controlador. Ok? Então, assim, a primeira página que vai ser chamada é a página controlador.php. Olha como é que ela é. Daí, explicando o que é isso daí, ó. É quase um Ctrl+C, Ctrl+V, tá bom? Da página welcome.php, perfeito? O que vocês têm que ter em mente é o seguinte, bom, se o arquivo chama controlador.php, o nome da classe é controlador, tá bom? E aqui tem essa função index. O que essa função index faz? Ela toda vez que esse código é rodado aqui, ela é chamada automaticamente. Então, eu estou chamando essa função. O que eu estou fazendo nessa linha aqui? Vocês lembram que eu falei que o controlador controla tudo? Então, é a partir do controlador que eu vou chamar a minha estrutura visão, o meu arquivo que tenha lá na pasta visão. Então, isso que eu fiz aqui, ó. This, que se refere a esse controlador. Load de carregar. Então, quero carregar uma visão, carregar a visão, né? Que tem esse nome aqui, ó. O arquivo chama visão. Bom, vamos lá. Então, esse arquivo visão ele tem que estar na pasta de views. E aí, se eu abrir o arquivo visão.php, esse daqui já é o que o usuário está vendo. Então, apenas eu coloquei um Olá Mundo testando CodeNighter. Tá bom? Então, se eu for rodar lá, ó, testando CodeNighter. Testando CodeNighter é o que está aqui dentro do corpo do HTML, usando a tag H1, né, que é a tag que deixa o texto maior. E o Olá Mundo é o título da página, que aparece lá em cima. Olá Mundo. Vamos voltar ao slide aqui. Então, observem aí ó, que para criar um controller, eu acabei mostrando antecipadamente. E criar uma view, também mostrei antecipadamente. Então, para reforçar o conceito de CodeNighter, ele divide, separa os arquivos em 3 camadas: modelo, visão e controller. O modelo a gente não vai ver hoje, mas já para adiantar, ele serve para fazer a comunicação entre a aplicação e o banco de dados. Então, se precisar utilizar banco de dados, vai utilizar essa camada aqui. Tem a camada da visão, que é tudo que o usuário vai enxergar, né? Todos os arquivos onde eu vou estar apresentando informações ao usuário, esses arquivos vão ficar dentro dessa pasta visão. E tem a pasta controle, que ela vai fazer o meio de campo ali, entre a camada model e a camada visão. Ela controla tudo. Quem vai ser chamado, quem não vai ser chamado dos arquivos existentes. Aí, pessoal, eu coloquei um outro exemplo aqui no final, um segundo exemplo, onde eu criei um outro controller chamado produto.php e uma outra visão chamado lista.php. O que eu estou fazendo aqui para vocês entenderem? Ó? Criei esse controller produto.php, conforme eu falei, se o arquivo chama produto, a classe é o nome do arquivo.
com essa primeira letra em maiúsculo, tá bom? E aí, essa função index que é chamada automaticamente. Então, vai chamar essa função. E o que eu estou fazendo aqui, ó? Criei uma variável chamada produto1 e peguei e coloquei uma string chamada arroz. Produto 1 recebe arroz. Produto 2 recebe feijão. Tá bom? Qual que é a ideia? Eu quero passar essas duas informações para a minha visão. E lá na minha visão eu vou exibir essas informações para o meu usuário. Aí vocês podem perguntar, professor, você não poderia passar o produto 1 e o produto 2 direto aqui? Não posso. Que é uma das dificuldades em utilizar framework. Essa função aqui, ó, desLoadView, é uma função que já está pronta no framework. Então você tem que se adequar a ela. Como assim se adequar a ela? O segundo parâmetro aqui tem que ser um array. Você não pode passar simplesmente uma variável, tem que passar um array. Tá bom? Então por isso que eu não posso passar produto 1 e produto 2 aqui. Eu tenho que convertê-los em um array. E para conversão em um array associativo, é só fazer dessa forma aqui, ó. Então, tenho a chave P1 com valor produto 1 e a chave P2 com valor produto 2. E aí, esse array todo aqui, esse vetor todo, ele recebe o nome dados. Aí, aqui, ó, esse diz refere-se ao controlador. Estou carregando a visão, né, o arquivo que está lá na minha pasta visão, que tem o nome lista. Lista. E estou passando os meus dados. Quais são meus dados? É o P1 e o P2. Aí aqui nesse arquivo lista, eu coloco, ele é um arquivo .php. Se ele é um arquivo .php, ele pode ter parte HTML e parte PHP também. Daí nessa parte PHP, eu imprimo produto 1, né, o P1 e o P2. O que eu coloquei para vocês aqui, ó, não esqueçam de atualizar o arquivo da rota. Por que atualizar esse arquivo? Se a gente for lá, atualmente está falando que o controlador padrão, ele chama controlador, mas não é mais. Agora, nosso controlador padrão, né? Qual que vai ser executado primeiro? É o produto.php. Então, tem que mudar lá, ó. De controlador eu passo para produto. Salvei. E agora, se eu atualizar lá, ó, listagem de produtos, produtos cadastrados no sistema. E aqui exatamente é o P1 que vale equivalente a arroz e o P2 que é equivalente a feijão. Arroz e feijão. Então é isso, é um pouco complicado entender no começo o framework, por isso que a gente vai mais leve aí neste começo. Aqui tem os exercícios, então os exercícios dos slides valem 5 pontos, então vocês têm que fazer e entregar lá no final de outubro, tá bom? Tem as datas certinho no Google Sala de Aula. São esses 3 exercícios aqui, tá bom? Então, obrigado, até mais, pessoal.